Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor, independente do local. Nós aqui, vocês aí, cada um na sua casa, mas diante do mesmo Deus, o Deus Todo-Poderoso, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a iniciar este culto, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, por mais este dia de vida que Ele nos concede, por esta Páscoa, onde nós pudemos lembrar e celebrar a ressurreição do nosso Salvador, o sacrifício de Cristo na cruz e a sua vitória na ressurreição. Glória a Deus por isso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Vamos refletir um pouquinho a respeito desse texto. Um texto conhecido nosso, mas que acredito seja propício para este dia, para este momento. Espero que você tenha tido um dia abençoado na presença de Deus, com a sua família. Espero que todos estejam bem na medida do possível. E diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5. Filipenses 2:5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. O nosso Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória, Ele se humilhou, Ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, mas se esvaziou, Ele se entregou, Ele assumiu a forma humana, assumiu o papel de servo, tornou-se semelhante a nós, nos sentimentos, nas emoções, não nos comportamentos, né? Porque Ele era santo, mas se tornou semelhante em sua natureza carnal, de carne e osso. Reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Ele obedeceu por amor a mim e a você. Quando Pedro cortou, né, como o pastor Tiago ministrou na sexta-feira, quando Pedro cortou a orelha de Malco, lá no jardim do Getsêmani, Jesus disse assim: Pedro, se eu quisesse, eu clamaria, eu invocaria o meu Deus, eu invocaria o meu Pai, e Ele me enviaria uma legião de anjos. Mas eu não quero, né? Eu vim cumprir o plano perfeito de Deus, né? Então Ele foi obediente até a morte, até a consumação de todas as coisas. E por Ele ter sido obediente, por Ele ter suportado, ter carregado sobre Ele todo o peso do nosso pecado, todo o castigo que nos traz a paz, Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso, nome ao qual todo demônio se dobra, todo principado, toda potestade se dobra diante do nome de Jesus Cristo.
E chegará o dia em que todo joelho, tanto nos céus quanto na terra, se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, isso já é uma realidade para nós, e nós fazemos isso porque cremos, porque amamos, porque nos submetemos ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós o amamos. Né? Reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Eu sou grata a Deus por tão grande salvação, porque Ele me trouxe vida, porque Ele tem me dado esperança, porque Ele tem me dado paz, a paz que excede todo entendimento. E eu espero que você também seja grato ao Senhor. Então nós estamos reunidos em nome de Jesus Cristo como igreja para adorá-lo, para honrá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Então eu quero te convidar a que você feche os teus olhos e você confesse com os teus lábios que Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, é o Senhor da sua vida, é o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, sobre os que reconhecem e sobre os que não reconhecem. Ele é Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Feche os teus olhos e glorifique ao nome do Senhor, que venceu, que recebeu um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome. Nome que é digno de ser adorado e glorificado. Senhor, meu Deus e Pai, como eu te amo, meu Deus, como eu te glorifico, como eu te agradeço, porque um dia o Senhor nos amou e enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar, para nos resgatar, Senhor. Não nos deixou, ó Deus, na morte, não nos deixou no pecado, não nos deixou desamparados, não nos deixou órfãos, não nos deixou separados de Ti, ó Deus, mas obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo, ó Deus, para nos resgatar, para nos reconciliar, para nos fazer filhos Teus. Obrigado, Senhor. Eu te adoro, Jesus, porque Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor deste lugar, Tu és o Senhor da Tua igreja, Tu és o Senhor do Teu povo, Tu és o Senhor sobre tudo e sobre todos. Te reconhecemos, reconhecemos a Tua glória, a Tua majestade, o Teu poder, o Teu triunfo na cruz, Pai, a Tua vitória, reconhecemos a Tua ressurreição, cremos que o Senhor está vivo e que o Senhor está presente em nosso meio pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor está sentado no seu trono à direita de Deus, reinando hoje para todos sempre. Ó Deus, te louvamos, te adoramos, Jesus, o nosso Senhor. Vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas, nos nossos corações. Fala conosco nesta noite, Pai, e que cada filho Teu possa sentir o Teu toque, a Tua presença, o Teu amor, a alegria da salvação, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus, queridos, que você louve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, com a tua alegria, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem nos sustentado todos os dias, aquele que tem soprado sobre nós o fôlego de vida, aquele que continua operando milagres, operando maravilhas, se fazendo presente no meio do seu povo. E eu quero te convidar a dar a Ele louvor e honra, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluias, vamos louvar ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Aleluia. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao
Aleluia. O Senhor é o nosso eterno Deus. Aleluia. Glória a Deus, Ele é e sempre será o eterno Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, e grande e digno de ser louvado, de ser exaltado. Ele é o nosso Deus grande. Eu creio, irmãos, que no dia de hoje, eu mesmo entrei o dia já lembrando da ressurreição de Cristo, meditando na palavra do Senhor e agradecendo, A Márcia falou, você é grato, Abrimos esse culto aqui, você é grato pelo que Jesus fez por você? Eu sou grata, glória a Deus. Eu falei, nessa semana nós nos reunimos em casa e uma das mensagens que eu falei foi que Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós estivéssemos, hoje, louvando, glorificando o nome, então é o nome do Senhor. Então nós somos privilegiados, filhos de Deus, então nós só podemos adorar, engrandecer a esse Deus grande e todo-poderoso que nos escolheu, e nós somos povo, ovelha do seu pasto, amém? Então vamos adorar o Senhor, digno de toda honra, toda glória. Grande é o nosso Senhor, aleluia. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez que Ele é grande, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos te agradecer, meu Senhor, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez que você quer engrandecê-lo, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, pois só tu és, ó Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que não havia beleza, não havia formosura. Ninguém achava nele alguma coisa que ele fosse digno, né? Muitos esperavam um rei, alguém poderoso, alguém, né, que viesse para salvar aqui o mundo carnal. Mas ele veio como um homem, né? Veio como um simples filho de carpinteiro, né? Muitos perguntavam o que pode vir da Galileia? O que de bom pode vir da Galileia? Veio Jesus Cristo, nosso Salvador, o Nazareno, aquele que deu a sua vida por nós. E nós, né, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, né? Foi moído pelas nossas iniquidades. Então nós só temos que agradecer, obrigada Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito, ele foi a oferta perfeita, né, que veio e nos salvou, que deu a sua vida para nos salvar. E nós temos que, irmãos, cada dia agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, pela salvação, pelo teu amor. E honrar, irmãos, honrar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Então, através deste louvor, faça essa oração. Obrigada, Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu sei que o Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem, mas o Senhor, Ele veio para mostrar como nós devemos agir, né?
andar reto com o Senhor. E Ele veio e se mostrou aqui como Deus verdadeiro. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Fazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho no amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte. Pela vida em Ti, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu sacrifício e o Teu amor, Pai, imerecido. La, 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 la. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tão grande sacrifício. Foram dias de guerra, foram dias de luta, foram dias difíceis. Jesus, Ele não nasceu como um rei e nem morreu, não viveu como rei e nem morreu como rei. Mas hoje Ele é coroado de honra e de glória, lá na sua eterna, com toda, na eternidade, com todo o poder, com toda a autoridade. Venceu o inimigo da nossa alma. Venceu Satanás e todos os seus anjos. Venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte que hoje muitos provam é uma morte física que todos nós vamos passar se Jesus Cristo não voltar antes para buscar a sua igreja. Mas a morte eterna, não.
Nós temos a esperança e temos a vida eterna em Cristo Jesus. E Ele vive para todos sempre. E nós estamos aqui para declarar: louvado seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda a glória. Cantamos aleluia, porque o Cordeiro venceu. Aleluias. Exalte ao Senhor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Santo é o nome do Senhor, o nosso Deus, que vive para sempre, reina eternamente, glorioso, majestade, com a majestade e glória, em santidade. E com júbilo nós cantamos a Ti, Senhor, nesta noite. Cantamos aleluia, porque venceste e és vencedor, aleluia. Cantamos aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tu és Rei, vencedor, Senhor, soberano. Aleluia. Glória a Deus pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Ele vive, ressuscitou. Aleluias. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus que você está no culto. Você está no culto, né? Graças a Deus. Jesus é bom, amém, irmãos? Sabe quem diz que Jesus é bom? Pelo menos quem está dizendo hoje que Jesus é bom? Aqueles que saíram do Covid, né? Passaram lá, falei com o irmão Rogério hoje de tarde e é só louvor, é só adoração, é só gratidão, né? Bendito é o Senhor por isso. Eu sei que Deus ele tem um plano na vida de todo mundo, né? Mas o testemunho ele fica para aqueles que têm a vitória, né? Conseguem ver a vitória de Deus na sua vida. Nós já somos vitoriosos. Só o fato de termos aceitado Jesus como Senhor da nossa vida, já somos vitoriosos. Já temos a bênção. Por quê? Porque se vivermos, vivemos para Cristo, como diz Romanos, acho que é 14:8, né? Se vivemos, vivemos para Deus. Se morremos, para Deus morremos. Quer vivamos ou morremos, somos do Senhor, né? Então, viver para o Senhor é melhor, né? Morrer com o Senhor também é bom. Mas, enquanto estamos nesse corpo do pecado, a gente ainda não quer morrer, não. A gente quer ficar aqui na terra. Apesar do céu ser um lindo lugar, né, irmãos? Bendito é o Senhor. Então, se cuida, viu? Se cuida, porque a coisa está feia. Bendito é o Senhor. Amém, queridos? Nós não temos como tirar oferta, porque não tem ninguém aqui, a menos que algum dos irmãos que cantou aqui quiser trazer a sua oferta, o seu dízimo, mas o ministro Augusto Aras, esta semana entrou com uma ação no STF e tirou uma liminar, né? Ele liberou, ele tem poder para isso, uma liminar, e agora esta semana eu acredito que vai ser julgado, onde as igrejas poderiam estarem abertas. Algumas igrejas estão abertas hoje, né? Não deu tempo, né? Porque aconteceu isso de sábado para cá, então não deu tempo da gente se organizar. Mas se não acontecer nada de anormal, a semana que vem a gente vai estar com a igreja aberta e vamos celebrar a ceia do Senhor aqui na igreja, e vamos celebrar a ceia do Senhor no online também. Esta semana eu já tinha me preparado para distribuir a ceia na casa de todo mundo. Então, eu vou tentar fazer isso, mas se você quiser vir ao culto domingo que vem, a igreja vai estar aberta, em nome de Jesus. Amém? Então, se você tem o seu dízimo, a sua oferta, eu acredito que está aparecendo aí na tela, ó, a conta da igreja, né? O irmão me pediu o Pix da igreja, mas o Pix é o CNPJ da igreja. Então, o CNPJ da igreja, você consegue fazer Pix transferindo. Depois eu vou colocar isso nos grupos e vai dar certo, tá bom? Amém? Mas eu queria te abençoar. Alguns irmãos me avisam, né? Quando fazem o depósito do dízimo, me avisam, né? E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que têm dizimado e ofertado, têm trazido à casa do Senhor o fruto do seu trabalho, têm sido fiel. E apesar de nós não estarmos 100% reunidos, né?
mas a gente tem custos, e esses custos eles não param. Apesar da gente ter reduzido bastante, tentado, né, reduzir bastante, mas esses custos eles continuam. Mas não é por causa disso que você deve dar o seu dízimo. Você deve dar o seu dízimo porque você é fiel a Deus, porque você é grato a Deus. Você é grato a Deus? Então, se você é grato a Deus, traga o seu dízimo à casa do Senhor, abençoe a casa do Senhor, traga o seu quilo, né? As pessoas levam lá em casa, né? Eu coloquei outro dia, quando a Márcia pregou, não esta sexta-feira, a outra, eu coloquei se as pessoas poderiam trazer o dízimo, oferta, e também trazer o quilo de alimento, e não deu nem tempo de esquentar o lugar onde eu coloquei as cestas, né? Porque bastante gente precisando, então a gente já vai distribuir logo. Que Deus te abençoe se você tiver condição de fazer isso, e se você não tem condição, você está necessitado, mande um zap para mim, que a gente vai correr atrás e vamos abençoar a sua vida, a gente vai dividir o nosso pão, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Quem comeu ovo de Páscoa? Né? Quem comeu o ovo da Páscoa? Quem comeu o ovo de chocolate? Você comeu ovo de chocolate? Então tá bom. Vamos falar sobre a Páscoa. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Queria pedir a você que está em casa, que você agora, se puder, coloque fone de ouvido, né? A gente lá em casa, quando coloca fone de ouvido, a gente não ouve nem as conversas que estão em volta. Faça isso, se você puder. Se você não estiver me assistindo pela televisão, né, desligue ela. Mas se você estiver me assistindo pela televisão, aumente o som agora, em nome de Jesus. Eu estou com muitas saudades das crianças. Eu gosto demais das crianças. Quando a criançada faz bagunça na igreja, é sinal que a igreja está viva, irmãos. Tem criança, tem bastante gente. E eu estou com saudade de vocês, viu, crianças? Fazer bagunça. Está de pé ainda aquele negócio da tia Márcia correr com as crianças na igreja? Está de pé ainda, viu? Quando der para a gente reunir, a tia Márcia vai correr com vocês aqui na igreja. Aí eu corro também, tá bom? Em nome de Jesus. Mateus 24, você já abriu? Então diga glória a Deus. Eu vou ler Lucas 24, perdão. Lucas capítulo 24, Mateus 24. Hoje não é dia de falar de Mateus 24. Falar de fim do mundo não dá certo, né? Vamos falar de vida, a vida de Jesus. Lucas capítulo 24, verso 1. Está escrito assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas, a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluias. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se
para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, meu amado Senhor. Eu quero neste momento glorificar ao Senhor, Pai. Ó Deus, porque o Senhor ressuscitou por nossa causa, Pai. O Senhor não nos deixou só como o Senhor prometeu. O Senhor ainda está vivo, Senhor, porque ressuscitou. E o Senhor está no meio de nós, operando os mesmos milagres, fazendo os mesmos sinais, convertendo os nossos corações, Pai. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor, glorificar o Teu nome, Te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é fiel na Tua palavra, o Senhor é poderoso, Senhor, ó Deus, para ressuscitar a Jesus. O Senhor é poderoso para curar os meus irmãos agora, Senhor, aqueles todos que estão doentes. O Senhor é poderoso para curar a humanidade do pecado, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra, Senhor, veio para curar a humanidade. O Senhor veio à terra, Senhor, para salvar a humanidade, Senhor. E ainda existem aqueles, Pai, que precisam ser alcançados. Existem aqueles ainda que resistem à Tua presença, meu Senhor. Mas nós queremos Te agradecer nesta noite, Pai, porque o Senhor, Pai amado, morreu por nós, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Continua falando conosco, continua tratando aos nossos corações. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Vivemos dias, irmãos, onde nós estamos ansiosos por notícias, né? Notícias boas, estamos precisando de notícia boa. Essa semana eu estava ouvindo o repórter na televisão e uma determinada hora ele falou assim, vamos falar agora de notícias boas. E aí começou a tratar de algumas coisas boas, né? Até os repórteres estão reconhecendo que não tem notícia boa para dar, né? E precisam dar notícias boas. Na verdade, irmãos, existe muita notícia boa para se dar, né? Existe muita coisa boa para se falar, né? É que eles não querem. Mas eu acredito que a melhor notícia para uma grande maioria das pessoas é quando que vai acabar tudo isso, né? Quando que nós vamos poder ter a nossa vida de volta? Quando que nós vamos poder reunir novamente, né? O irmão aqui chegou aqui agora e falou assim, eu anseio por uma igreja cheia, eu anseio por estarmos todos juntos, né? Mas eu acho que esta palavra que nós temos ouvido todos os dias, quando que tudo isso vai acabar? Alguns dizem assim, quando acabar nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Outros dizem assim, nunca mais vai acabar, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? Nos dias da crucificação, irmãos, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os soldados romanos, eles pensaram assim, né? Acabou a crucificação, eles pensaram assim, bom, acabou, né? Agora cada um que cuide cada família que cuide do seu corpo pendurado e nós vamos embora, né? E eles pensaram assim, acabou, né? Porque na visão humana a gente não consegue enxergar o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã de manhã você acorde e tem uma nova lei aí que diz que você não pode fazer mais alguma coisa, né? Então, usando um termo que se usa hoje, né? Só que não. A morte de Jesus, ela fechou a história do Antigo Testamento, né? Onde se precisava fazer um sacrifício. Esse sacrifício tinha todo um ritual, ele precisava ser com um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito, né? E Jesus foi este cordeiro, né? E toda a humanidade, através do derramamento do sangue de Jesus, que era o sangue que perdoava pecados, o sangue do cordeiro perdoava os pecados, e o sangue de Jesus veio para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Esse sacrifício ele foi perfeito, né? E ele trouxe perdão a toda a humanidade. João 3,16 diz assim, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo. Então ele trouxe a toda a humanidade o perdão dos pecados. Mas a ressurreição de Jesus agora é somente para aqueles que creem. Jesus ressuscitou e o sacrifício de Jesus, ele serve para que toda a humanidade, todos aqueles que ainda vão nascer,
se beneficiem desse sacrifício. Só que nem todos querem este sacrifício. Nem todos querem reconhecer Jesus como Salvador. Nem todos querem reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Então, nós estamos meio que sem saber o que fazer, porque todos estão com medo de morrer. Na verdade é isso, né? A gente se protege da doença, porque a gente sabe que a probabilidade de morrer é muito grande. E a gente louva Deus, a gente engrandece Deus, a gente solta rojão quando alguém sai do hospital, né? Quando alguém consegue se livrar. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte e ressuscitou, irmãos. Então nós temos acesso à vida, irmãos. A vida de Deus na nossa vida, nós temos acesso à presença de Deus. Para nós a morte é somente uma das fases, né? A gente passa desta vida para outra vida, uma vida muito melhor, e Apocalipse diz que esta vida é sem choro, sem dor, sem escuridão, sem tristeza, sem angústia, sem nada destas coisas. Vamos viver na presença de Deus, aquele que crê. Jesus ressuscitou na Páscoa. A mesma Páscoa que colocou o fim na escravidão do povo de Israel. O povo de Israel clamava por libertação, assim como você está clamando hoje. Deus, acaba com isso. Deus, eu quero trabalhar. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E a gente fica clamando porque estamos sofrendo a aflição da maldade de hoje. E a gente pode até arrumar aí um ou outro culpado, né? A gente pode dizer que é a política, a gente pode dizer que ninguém tem controle, a gente pode dizer que é a China, a gente pode dizer o que a gente quiser. Mas, na verdade, irmãos, esta aflição é uma aflição que ela é muito mais interior do que exterior. O medo de morrer, irmãos. Todo mundo tem medo de morrer. Todo mundo tem medo. A gente nunca acha, irmãos, que chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. Jesus ressuscitou para colocar fim no sofrimento de vida. Sem Deus, a vida não tem valor, porque o homem tem muitos ideais. Mas a vida longe de Deus, irmãos, ela faz com que o homem seja medroso, infeliz. E aí os ânimos estão aí, né? Então as autoridades tentaram abafar a ressurreição, dizendo que roubaram o corpo de Jesus, né? Pagaram para uns soldados contar uma história. Olha, apareceram lá alguns lá e nós tivemos que sair correndo porque eram muitos, a gente não sabe como é que foi essa história que disseram para contar. Roubaram enquanto nós estávamos dormindo, né? Mas você não estava sendo pago para tomar conta e você estava dormindo, né? Bom, enfim. Hoje o comércio tenta abafar o significado da ressurreição com um coelho, né? É o coelhinho que traz um ovo e isso é a Páscoa, né? E aí o ovo tomou o nome o ovo de chocolate tomou o nome disso. Então todas as tentativas de apagar a ressurreição não são fortes o bastante, porque o túmulo continua vazio. E uma das coisas que eu acho assim impressionante, irmãos, é que conforme vai passando os anos, o povo judeu, se você é um arqueólogo, se a pessoa é uma arqueóloga e ela quiser estudar um determinado, por exemplo, você quer achar você descobriu que existe uma moeda específica que ela está lá em Israel, num determinado lugar, e você quer procurar essa moeda. Se você é um arqueólogo e você vai lá e procura o governo de Israel, o governo de Israel te paga um salário para você encontrar essa moeda, para você ficar escavando lá. Então, o que tem acontecido? Conforme vai passando os anos, Israel tem descortinado, né? Tem tirado toda a poeira que está em cima da história. E a história, irmãos, ela é viva. Eu entrei dentro do túmulo de Jesus. E lá no túmulo de Jesus, o guia precisou chegar lá e falar assim: vamos, gente, vamos sair. Porque não dá vontade de sair. Você chora, fica chorando, porque a presença de Deus ainda é forte naquele lugar, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Nesse texto aqui que eu li, irmãos, nós vemos que João e Lucas, eles citam 2 anjos, e Mateus e Marcos citam um anjo só. Isso é um detalhe, né, de cada um deles que ouviu a história,
falado pelas mulheres, né? Não tem como ser contestado. Por quê? Porque o importante de tudo isso é que o túmulo está vazio, né? Nos outros túmulos, se você vai lá em Roma, existe uma parte baixa da igreja de São Pedro, onde estão enterrados todos os papas. Todos aqueles que são representantes da religião romana estão enterrados lá em Roma. Aí você vai lá na França, tem Allan Kardec, Buda, e você vai procurando todos os outros, e os ossos desses homens estão lá. Eu participei uma vez, eu quis ver como era uma vez a exumação de um corpo. E a minha família hoje já é muito grande, não tem mais como todo mundo ir nesse lugar, mas a minha família tem um túmulo aqui na Vila Mariana, e chegou uma época que estava morrendo tanta gente que não dava tempo de tirar um corpo para pôr outro, né? E aí nunca tinham tirado o meu bisavô, que tinha comprado aquele túmulo, aquele pedaço de terra. E aí foram tirá-lo, né? E eu quis ir ver como é que era, né? Então as unhas continuam crescendo. Durante um tempo as unhas crescem, o cabelo termina de crescer, né? E o esqueleto do meu bisavô estava inteirinho, o chapéu Panamá dele estava inteirinho, né? E a gente vê que ele foi a prova da nossa família, da existência da nossa família, né? E o terno dele, como era feito ainda da maneira antiga, então estava inteiro ainda. E aí colocaram lá dentro de um saco, e eu assisti isso. E se você for no túmulo de muitos líderes religiosos, os ossos deles estão lá, mas o de Jesus não está, o túmulo está vazio. Bendito é o Senhor por isso, né? E uma das maiores provas de que Jesus ressuscitou, é de que ele prometeu, no capítulo 16 de João, de que ele iria para o Pai, mas ele enviaria outro Consolador, e este Consolador mora aqui dentro, e dentro de você também, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso à presença de Deus, e se você consagrar a tua vida, se você desligar a tua vida desta terra, você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a ouvir Deus falar com você, porque Deus trata conosco todos os dias. Você crê nisso? Bendito é o Senhor, né? O Espírito Santo que habita na vida do crente, nos dá condições de fazermos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Eu gosto da minha mãe, que minha mãe sempre dizia assim, eu não sei se é aqui, se é aqui, se é aqui, se é aqui, eu não sei onde é, mas de repente a gente ouviu Deus falar, e Deus fala conosco e dá a direção, Deus mostra a sua vontade, aquilo que Ele quer para mim e para você, Deus quer, Deus está. Não se preocupe com pandemia, não se preocupe com política, preocupe-se em ouvir a voz de Deus na sua vida, preocupe-se em andar com Deus, porque se você andar com Deus, Deus vai te dar a direção certa. Bendito é o Senhor. Nada do que Jesus deixou registrado nos evangelhos dá para ser contestado. Por quê? Porque a história, irmão, está lá. Tudo que está escrito aqui, se você vai lá em Israel, você encontra esse lugar, né? Você encontra o Mar da Galileia, você encontra o túmulo de Jesus, você encontra o túmulo de Davi, você encontra muitas coisas. A Bíblia diz que os soldados fugiram, né? Fugiram por quê? Porque quem sabe, eu não vou dizer que houve uma explosão, né? Mas aquela luz que clareou o lugar para dar vida ao corpo de Jesus, ela entrou dentro daquele túmulo. A ressurreição de Jesus foi de dentro do túmulo para fora. E aqueles soldados não tinham nem como puxar de uma espada para lutar contra quem, né? Quem sabe o estrondo deve ter sido uma coisa forte, eu não sei dizer, mas eu sei que a presença de Deus é uma coisa forte. E eu posso dizer para você que aqueles anjos sentiram a presença de Deus, sendo crentes ou não. Os discípulos vieram e viram e foram embora, foram contar para os outros. As mulheres vieram e saíram atônitas, porque elas viram que Jesus não estava mais lá. Aleluias, elas presenciaram, conversaram com os anjos.
e foram embora contar para todo mundo, né? Mas a Bíblia diz em João que Maria Madalena ficou lá. Maria Madalena era uma mulher muito grata a Deus, porque Jesus deve ter tirado ela de uma situação muito ruim, de um vazio muito grande, né? Ela tinha 7 demônios, a Bíblia diz. Você imagina como era a escravidão desta mulher. E ela ficou lá e o próprio Senhor veio se encontrar com ela. Aleluia, glória a Deus. Pensando que era o jardineiro, João capítulo 20, pensando que era o jardineiro, Maria Madalena vai e diz assim: Senhor, se o Senhor tirou ele daqui, fala para mim que eu levo ele embora. E ele fala: Maria, por que você está chorando? Você não precisa chorar, Maria, você não precisa chorar, né? João relata esta conversa, onde Jesus diz: para que choras? E eu estou lendo o livro de João várias vezes, irmãos, e eu vejo que em cada passagem onde Jesus tem um contato especial com as pessoas, Jesus ele faz uma pergunta, ele faz alguma coisa que faz a pessoa parar e cair na real, né? E ele diz assim: por que choras? Por que você está chorando? Ele diz assim: você quer ser curado? No capítulo 5, ele diz no capítulo 4, me dá um pouco de água. Eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele diz para Nicodemos: importa que você nasça de novo. E diante dessas perguntas, irmãos, as pessoas paravam e ficavam questionando a si próprio, né? Ele diz para os discípulos: vocês querem ir embora também? Né? A minha pregação é dura, vocês querem ir embora também? Você não está aguentando? A gente ouve muita gente dizer aí: eu não aguento mais, eu vou deixar de ser crente. E Jesus olhou para os discípulos e disse assim: vocês também querem ir embora? Quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficam assustados, e ele fala assim: ei, calma, sou eu, estou aqui, vim para acalmar a tua tempestade, eu vim para acabar com a tua dor, né, a tua preocupação. E ele diz para os discípulos: perdoados estão os seus pecados. Ele diz para o homem no tanque de Betesda: pega a tua cama, vai embora. Né? O homem da mão ressequida, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Então nós guardamos o domingo, irmãos, porque o domingo foi o dia da ressurreição. E a partir da ressurreição de Jesus, aquele dia passou a se chamar o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que nós comemoramos o dia do Senhor. O domingo é um dia especial, onde eu e você devemos dedicar. A gente pensa assim: hoje é domingo, hoje é feriado, né? E nós devemos descansar, realmente descansar. Mas o sábado, para o judeu, é o dia santo, é o dia que Deus mandou guardar, o 7º dia. E quando eu estive em Israel, as pessoas saem da sua casa e elas vão para um hotel. Elas alugam de sexta para sábado um hotel, onde elas não fazem nada, elas não têm trabalho, elas passam o dia lendo a Torá, né, que é o livro bíblico, lendo a Bíblia, fazendo oração, cantando louvor. E a gente chegava no hotel e a gente escutava o povo glorificando a Deus e cantando para Deus, né? Então, bendito é o Senhor por isso. A maior prova da ressurreição de Jesus Cristo é que a igreja, ela está aqui ainda. Essa é a maior prova. Já tentaram acabar com a igreja muitas vezes, irmãos. Já tentaram acabar com os crentes muitas vezes. Logo depois, se você ler o livro de Atos, no capítulo 15, os livros todos foram queimados. Né? Tentaram já destruir a Bíblia, mas nunca conseguiram. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o livro mais vendido no mundo, né? Apesar do afastamento que nós estamos vivendo hoje, irmãos, mas isso só contribui para que eu e você nos aproximemos mais de Deus, para que eu e você sintamos falta, porque quando a gente está numa situação segura, muitas vezes a gente sabe que Deus está ao nosso lado, mas a gente não se preocupa tanto. Mas quando nós somos ameaçados de sermos proibidos de buscar a Deus, aí dá vontade de buscar Deus, aí dá o desejo de você realmente se preocupar com a obra de Deus na sua vida. Deveríamos ter essa preocupação
todos os dias, irmãos, todas as horas. De 1 a 10, diga para você mesmo isso. Quanto que você está próximo de Deus? Dê uma nota para você. A nossa alma, irmãos, ela tem sede de Deus. Todas as vezes que tentaram calar a igreja, sabe o que acontece, irmão? A igreja cresce, a igreja busca, a igreja ora, a igreja se humilha, a igreja fica contrita na presença de Deus. E isso faz, irmãos, com que a gente testemunhe de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, de que nós temos um dono. Aí nós não estamos aqui simplesmente por acaso, nós temos um dono, alguém que manda, que comanda, que guarda, que livra, e a principal de tudo, alguém que nos ama. Bendito é o nome do Senhor. Não tem como nós vermos a ressurreição de Jesus se nós não olharmos para o túmulo, se nós não dedicarmos a nossa vida e o nosso coração para esse sacrifício que Jesus fez. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E se nós não reconhecermos a morte de Jesus na cruz, nós nunca vamos poder ver a ressurreição. Não tem como nós vermos a vida em Deus se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não adianta eu ficar aqui dizendo para você que Jesus é meu amigo, Jesus é 10, Jesus é isso, Jesus é aquilo, se realmente eu não entender qual é a mensagem que Ele tem para a minha vida. De que eu tenho que me voltar para Ele, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que me humilhar na presença dEle. Então a morte de Jesus, ela representa a morte do velho homem, né? Jesus morreu, e quando nós passamos pelo batismo, a gente está declarando, olha, eu quero morrer para esse mundo, e eu quero nascer para Jesus, aleluias, né? Mas nós renascemos, irmãos, quando a gente reconhece esse sacrifício, quando a gente reconhece a ressurreição de Cristo na nossa vida. Bendito é o Senhor, né? Então, eu estou dando para vocês alguns significados da ressurreição. O que ela representa para mim e para você. O que a ressurreição de Jesus significa para mim e para você. Uma criança... O que Jesus representa para você? O que a Páscoa representa para você? Uma criança disse para mim, ganhar ovo de Páscoa. Né? Ganhar ovo de Páscoa. No Antigo Testamento, o povo saiu do Egito e comemorou o fim da escravidão. Em Jesus, nós saímos da morte eterna. Nós temos vida e vida em abundância, porque foi o que Jesus prometeu, não foi, irmãos? Hoje, o que representa a ressurreição de Jesus para você que é crente? O que representa isso para você? Foi mais um dia que você passou aí descansando, né? Depois de uma semana inteira de feriados, uma falsificação de feriados, né? Mas depois de uma semana inteira sem fazer nada, o que o domingo de Páscoa representou para você? Em dias tão difíceis como o de hoje, o que representa a ressurreição para a igreja, irmãos? Hoje, basicamente, eu acho que aqueles que comeram chocolate estão mais calmos, porque o cacau faz com que a gente se acalme, né? O chocolate acalma as pessoas. Então, basicamente, hoje nós estamos mais tranquilos. Eu não comi chocolate. O único que eu tinha, me tiraram. Mas, basicamente, o dia de hoje teria que ter sido um dia calmo. Eu acho que foi um dia calmo, né? Mas o que ele representa para você hoje, olhando com os olhos espirituais? Né? Jesus é a esperança na promessa. Quando Jesus se reuniu pela última vez com seus discípulos, ele falou, olha, eu não sei quando que eu vou reunir com vocês de novo. Mas ele falou uma coisa em João 14. Se você tiver aí, quiser abrir comigo, João 14, os discípulos estavam aflitos, porque eu acredito que eles devem ter percebido a aflição de Jesus. Os discípulos deviam estar tristes, porque eles viram a tristeza de Jesus. Jesus ia passar desta vida para o Pai. Jesus ia ser crucificado, ele precisava passar pelas últimas raias do sofrimento, no meu e no teu lugar, para que nós pudéssemos ser livres.
E uma determinada hora, Jesus levanta a sua voz e ele diz para os discípulos: ei, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. Eu estou lendo João 14:1. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus, ele aquieta o coração dos seus discípulos, dizendo: ei, para, não é isso que deve preocupar o teu coração. Creia em mim, creia na minha promessa, creia no meu trabalhar. Eu tenho um trabalhar na tua vida, Deus está trabalhando na tua vida. Você já não é o mesmo do que você era o ano passado, né? Eu acredito que durante este ano que passou, durante todo este tempo, você buscou mais a Deus, você tem mais intimidade com Deus, você está mais próximo do Senhor, você tem um entendimento diferente, você se preocupou em querer saber o que a Bíblia diz a respeito de tudo que está acontecendo neste mundo. Eu me lembro do meu professor de filosofia na faculdade, nos primeiros 6 meses, ele falou assim: vocês já não são mais o mesmo. Eu provoquei vocês de tal maneira que vocês já não são mais as mesmas pessoas. E eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando no meu e na tua vida, na minha e na tua vida, para nos transformar à imagem de Cristo, amém, irmãos? Para fazer com que nós sejamos mais firmes na presença dEle. Bendito é o Senhor. Não permita que o teu coração se esfrie das promessas. Ontem, foi antes de ontem, eu estava lendo, ouvindo uma declaração de um judeu, e ele diz que o judeu ele tem algumas obrigações. E dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele não fala a Torá, mas ele diz que existem 613 mandamentos que o judeu precisa observar. E eu me interessei, né? Eu falei: como é que decora 613 mandamentos? E eu fui ler. E, na verdade, para cada mandamento tinha um versículo bíblico que está no Velho Testamento, na Torá. Eu falei: então, se nós conhecermos os 5 primeiros livros da Bíblia, nós vamos conhecer os mandamentos que os judeus seguem, né? E são os mesmos que a gente segue, só que a gente segue muito mais, né? Porque a gente ama o inimigo e lá eles fazem olho por olho, dente por dente. Mas eu quero pedir que você não permita que o teu coração esfrie. Eu sei que você tem vindo menos à igreja, você tem dedicado menos tempo para estar aqui, né? Porque esses impedimentos fazem com que a gente perca aquele ritmo que a gente vem. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas existe o relógio biológico, né? Faz tantos anos, irmãos, que eu venho na escola dominical, que todo domingo de manhã, independente do horário que eu acorde durante a semana, domingo de manhã eu acordo 8 horas, porque eu sei que às 9 tem escola dominical. O meu relógio biológico ainda continua funcionando, de tantos anos que eu venho na escola dominical. E nos domingos em que eu não vou pregar, mesmo no meio da pandemia aqui, eu não sei, eu fico meio fora da caixinha, né? Porque eu estou acostumado no domingo dedicar o meu dia para ler a palavra de Deus e para estar preparando a mensagem, estar me preparando para o culto da noite. Então eu quero pedir a você que você não permita que a sua fé seja abalada por causa de uma pandemia. Muitas outras já aconteceram, né? No ano 130 já aconteceu a primeira pandemia, já aconteceu o primeiro impedimento. E eu lendo Mateus 28:20, que foi o tema do meu TCC, ele termina assim: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês, sempre, sempre, onde você andar, Jesus está com você. Você crê nisso? Né? Ainda tem até uma historinha que eu li outro dia, o pastor que estava tão cansado e ele disse que ele ia desistir.
não tinha reconhecimento, não tinha como se sustentar, a igreja não ajudava, e ele falou, eu vou desistir, e ele desistiu. E aí ele falou assim, bom, então como é que a gente faz quando a gente desiste da igreja? Eu acho que eu vou numa boate. E aí ele foi numa boate. E aí quando ele chegou na boate, ele falou assim, bom, o que a gente faz numa boate quando a gente não é crente? A gente precisa conhecer alguém. E aí ele começou a chamar uma mulher que estava lá do outro lado, mas estava escuro. E ele fazia, vem aqui, vem aqui. E aí uma hora aquela mulher chegou perto dele. E quando aquela mulher chegou perto dele, ela era uma crente desviada. E ela reconheceu ele. E ela falou assim, graças a Deus, pastor, eu estava tão infeliz aqui, mas Deus mandou você aqui dentro dessa boate para me tirar daqui, né? E mesmo ele querendo se desviar, Deus usou a vida dele para resgatar aquela mulher que estava numa boate, vivendo como uma vida fora da vontade de Deus. Então, é que você se fortaleça na presença de Deus. Nós devemos celebrar a presença de Jesus e não a falta da liberdade, irmãos. Deus está te dando uma oportunidade riquíssima. Independente de você ter que trabalhar home office, independente de você ter que sair para trabalhar, nós estamos com uma série de impedimentos. E você deve aproveitar esses impedimentos para buscar a Deus, para estar com o Senhor, para celebrar a presença de Deus na tua vida, né? Os discípulos que viram o Senhor no domingo de manhã começou as mulheres vendo o Senhor. E elas se alegraram. Os discípulos não viram o Senhor no domingo, mas a Bíblia conta a história dos dois que andavam no caminho de Emaús, estavam indo embora, e de repente Jesus chega perto deles e encontra com eles e fala assim, do que vocês estão falando? Você é forasteiro aqui? Só você não sabe do que estão falando? Da morte do Senhor Jesus. E Jesus começa a relatar para eles toda a história, e o coração deles arde na presença de Deus. E os discípulos reunidos em um determinado, a Bíblia não diz quando era a data, mas a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos numa sala e Jesus se põe no meio deles e diz, paz seja convosco. Receba a paz de Cristo hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Seja fortalecido na presença dEle. Seja ungido por Ele na sua vida, em nome do Senhor. Aleluias, né? Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, a verdade nos liberta. E é impossível, irmãos, depois de conhecermos a verdade, nós andarmos longe do Senhor. Eu não sei se você tem se sentido longe do Senhor, mas hoje é dia de você celebrar a presença dEle na sua vida. Aleluias. Eu gosto do texto de Efésios 4:30, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E esta é uma prova de que o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Alguns, o Espírito Santo se entristece, mas o Espírito Santo continua lá, irmãos. Porque nós temos a presença de Deus. Nós conhecemos um caminho que ninguém conhece, né? O crente que é crente no Senhor Jesus, que entregou sua vida para Ele, anda num caminho diferente, conhece um caminho diferente, e quando está angustiado, sabe para onde ir, né? Os discípulos se esconderam, porque Jesus tinha dito para Pedro, Pedro, olha, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. E depois de 50 dias, quando eles recebem o Espírito Santo, Pedro se torna o maior pregador da palavra de Deus. Aleluias. Né, que o Espírito Santo tenha força e poder de tirar você desse lugar onde você está e te levar para a presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, queridos? Quero te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração, né? A Páscoa não é simplesmente um dia comum, é o dia da ressurreição. Se nós estamos reunidos aqui hoje, foi porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, irmãos. Quando Satanás pensou, eu venci, Jesus vai e ressuscita no terceiro dia. Jesus ainda vai lá Pedro diz que Jesus vai lá nas partes inferiores da terra, ele vai lá no inferno, né, dizer que ele tinha vindo. Ainda deu a chance para aqueles que tinham morrido sem Cristo virem para a presença de Deus.
Bendito é o Senhor por isso. Você se aproxime de Deus nesta noite, amém? Que você seja mais forte, mais firme na presença de Deus. Eu queria orar, queria abençoar a tua vida nesta noite, em nome do Senhor. Né? Feche os teus olhos, clame ao Senhor agora, pela tua vida. Você pode apresentar o teu coração a Deus. Só você sabe como está a sua vida agora. Só você sabe do que você está precisando agora. Só você sabe do quanto Deus é presente na sua vida. Né? E se você alguma vez disse para Deus que Ele te abandonou, peça perdão a Ele agora, porque Ele nunca te abandonou. Se você abandonou ao Senhor, peça perdão a Deus agora. E diga para o Senhor: Senhor, nunca mais eu vou falar isso, porque eu sei que o Senhor está perto de mim. Eu sei que o Senhor está ao meu lado. A tua palavra diz que o Senhor está à minha direita e sempre vai à minha frente. Bendito é o nome do Senhor. Deus dá ordem aos seus anjos para que, a teu respeito, para que eles te guardem. O Espírito Santo habita no teu coração. Ele te enche da presença dEle. É só você clamar que Ele vai operar na tua vida. Bendito é o Senhor. Vamos orar. Meu amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos na tua presença, Pai, para declarar, Pai, o teu senhorio, para declarar, Pai, que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Salvador, que o Senhor é o nosso ajudador. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, agora ministrar sobre a tua igreja, Pai. Ó Deus, a bênção do Senhor, ministrar sobre a tua igreja, Pai, a manifestação do teu Espírito Santo. Amado Deus, perdoa os nossos pecados agora, Senhor. Ó Deus, se alguém aqui tem andado longe do Senhor, Pai, eu peço que o teu amor, assim como o teu amor nos constrangeu um dia, esse mesmo amor, ó Deus, nos atraia para perto de ti novamente, Senhor. E que tenhamos a certeza, Pai, de que tu continuas sendo o nosso Senhor. Ó Deus, que tu continuas sendo o nosso dono, Pai. Faça uma entrega para Deus da tua vida, em nome de Jesus. Você precisa fazer isso em nome do Senhor. Diga para Deus: Senhor, eu te entrego agora a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu entrego nas tuas mãos agora e te peço, Senhor, me traz cura, Senhor. Liberta a minha vida agora no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor que fala conosco, o Senhor que trata com o nosso coração, Pai. Eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor fale com teus filhos e com as tuas filhas. Deus, aqueles que ainda estão passando pela enfermidade, Senhor, perdoa os seus pecados, Pai. Ó Deus, e levanta aquele que está enfermo, em nome de Jesus Cristo. Toca agora neste corpo físico, Senhor. Traga a cura, a libertação, Senhor, para que não andemos mais, Senhor amado, ó Deus querido, sofrendo, mas andemos em novidade de vida, Pai, como a tua palavra promete. Bendito é o teu nome, Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua igreja, eu te agradeço pelo povo que se diz povo teu, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, dá-nos uma semana de vitória, Pai, de esperança, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro e eu te agradeço. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, queridos. Diga amém. Glória a Deus. Na semana que vem, como eu falei, aqueles que não quiserem vir à igreja, quiserem continuar em casa, eu não tenho problema com isso, eu vou te respeitar. Né? Eu pretendo ter kits de ceia para toda a igreja. Então eu vou passar, eu vou fazer contato com você para saber se você vai vir à igreja. Se esta liminar aí que o juiz soltou, se ela continuar valendo, nós vamos ter culto presencial. Eu acredito que este culto presencial pode ser de manhã e à noite. Nós vamos ter culto de manhã e à noite. Para respeitar o distanciamento e a gente consegue fazer um culto normal. Se esta liminar não estiver valendo, eu vou passar na casa de todo mundo e vou deixar a ceia para que você participe da ceia, né, online. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá bem? Em nome de Jesus. Se você vai vir na igreja, eu vou pedir que você me avise para que eu não precise ir na sua casa.
Mas se você não me avisar, eu vou passar na sua casa. Eu vou deixar a ceia com você. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te dê uma semana de vitória, abençoada, cheia da presença dEle. Quando você for dormir agora, peça a Deus que Deus fale com você durante a madrugada, que Deus te acorde mesmo, e se você acordar, gaste um tempo de oração. Não precisa ficar 1 hora orando na madrugada, você pode orar 15 minutos, meia hora, você pode orar o tempo que você achar necessário, mas busque a Deus, né? Não deixe os dias passarem sem que você tenha um relacionamento com Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita. Aleluias. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém, queridos? Paz do Senhor Jesus, dá a paz do Senhor para aqueles que estão aí em casa, dá a paz do Senhor para os teus familiares, abençoa a vida deles, vocês que estão aqui, né, cumprimente-se uns aos outros em nome de Jesus.